e a gente tá como? Em casa. Tá chovendo, eu tô com os filhos, e aí eu decidi fazer o quê? Tomar um vinho. E eu vou tomar esse vinho hoje com você. É isso mesmo. Eu quero bater um papinho, te fazer umas confissões de uma mulher divorciada, preparar um lanche pra mim, pros meus filhos. Vou compartilhar um pouquinho do que a gente tá fazendo e depois a gente vai bater um papo. Eu quero contar algumas cositas que estão acontecendo aqui, enfim, algumas coisas que eu senti, algumas mudanças que aconteceram ao longo dessa jornada. E eu tenho uma confissão pra fazer de uma mulher divorciada. Mas aí isso vai deixar mais pro final, pra você ficar aqui comigo. Mas antes, eu quero compartilhar o que eu tenho feito aqui, ó. O que eu tô fazendo pra gente tomar. Tô tomando esse vinho aqui. Os meninos estão jogando ali, ó, tá? Tô tomando este vinho brasileiro, super recomendo, Pinot Noir. É um vinho tinto fino e ele não é tão seco, assim, não é tão... Essa uva não é uma uva tão seca, tão amadeirada e acaba não sendo... Os taninos não tão fortes, entendeu? Então eu gosto bastante. Tô na minha água com gás e pros meninos vai ser um refri e a gente tô preparando aqui lanche pra nós. Ó o que eu tô fazendo, na air fryer, hambúrguer, assando carne aqui no... E aí quero até compartilhar uma dica boa, dica compartilhada, ó, essa carne aqui, ó. Só colocar o sal e colocar na air fryer. Uma delícia, 100% carne, tá? Aí aqui tem os pães, o tomate e o alface pra ser fit. E aí depois eu esquento o pão na air fryer, fica uma delícia, e vou colocar um queijinho. E tamo aí, preparando o nosso jantar. Está uma sexta-feira chuvosa. Tô com os meninos, falei, quer saber? Toma um vinho com essa mulherada e vamos bater um papo, vamos conversar. Não sei se dá pra ouvir o barulho da chuva, enfim, eu tô sem microfone, que eu já tinha gravado uma vez, o vídeo deu errado, aí tô gravando de novo, acho que tá sem bateria, preciso descarregar. Enfim, mas eu sei que vai dar certo, porque a gente intenciona e vai. Então, vamos comer primeiro pra depois a gente bater esse papinho. A carne já ficou pronta, aí olha o que eu faço aqui, ó. Eu venho e coloco o pão junto com a carne com queijo pra derreter e esquentar o pão. E ó, fica uma delícia. Então faz desse jeitinho, hein, que eu tô ensinando. Agora nosso lanche já tá pronto, aí, ó. Vamos jantar lá, ó. Um lanchão pra cada um. Depois eles vão tomar banho, porque o Felipe já quer jogar mais. Hoje eu falei que tá tudo bem se tomar banho primeiro, hein? Escovar dente, colocar aparelho, fazer o corre. Agora a gente vai comer. Vamos comer. Olha lá, tá gostoso, ó. Tá quente, cuidado que tá quente. Cadê minha taça? Eita, perdi minha taça. Não, já achei. Aqui já foi uma taça, né, gente? Já foi uma taça. Então a gente vai pra segunda agora. Ainda bem que a gente tá em casa. A gente tá em casa e tá com os filhos, então a gente vai fazer o quê? Se divertir hoje. Hoje à noite é nossa. Então, bora. Já comemos por aqui, os meninos subiram pra tomar banho. Eu vou aproveitar, continuar na minha saga do meu vinho. A gente vai tomar juntas. E eu quero contar algumas cositas pra vocês, das coisas que estão acontecendo por aqui. Hoje, sexta-feira, é dia nacional da terapia aqui pra mim, né? Então toda sexta eu vou pra terapia. Onde surgiu aquela luz azul ali? Ah, é da TV. Que susto! Deixa eu ver se o dente tá sujo, porque senão vem a fiscal do nariz, que falaram que o meu nariz tá sujo, dos dentes, a fiscal do português também. Sempre tem as fiscais aqui desse... Então deixa eu ver, tá tudo certo. Vamos falar do vinho. Aí vão falar que eu sou adolescente. Mas enfim, tá bom, deixa eu falar. Vida que segue, né? Ainda até hoje foi pauta da minha terapia. Deixa eu até arrumar esse vídeo aqui direito. Porque a mulher que me xingou de adolescente, eu fiquei tão puta com ela, que aí depois eu fui digerir, né? Eu falo que sempre quando alguém traz alguma colocação aqui nos meus comentários, é muito mais sobre ela do que sobre mim. Porque ela tá trazendo a interpretação da vida dela para o que eu tô trazendo, né? Para o que eu tô falando.
Mas eu fiquei tão assim, puta da vida, até contei pra minha terapeuta hoje. E o bom da terapia é isso, né? Porque a gente coloca as coisas em ordem, a gente coloca os pensamentos em ordem e aí a gente consegue processar melhor as coisas e seguir. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho... A cada dia tô me propondo a evoluir e olhar para as coisas que onde eu estou errando e procurar melhorar, gente. Eu não sou perfeita, não. Aqui eu tô te mostrando um lado vulnerável meu. E aí agora eu quero aproveitar e te contar a nitidez que eu tive esses últimos dias, né? Na verdade, esse último mês de março, que eu me permiti fazer muitas coisas novas e a diferença de que eu era antes para o que eu estou hoje. E na verdade aí eu vou te contar um pouquinho de como eu estava quando eu saí do meu divórcio. Quando eu saí do meu casamento, eu me sentia uma mulher que eu não me via como mulher. E é muito sério isso. E eu acredito que muitas mulheres acabam estando neste lugar. E é um lugar muito horrível. Eu não me via como mulher, eu não me achava bonita, eu não me achava gostosa, eu não me achava cheirosa, eu não me achava uma mulher que despertasse interesse. Eu não tinha autoconfiança, eu não tinha autoestima por mim mesma, né? E foi todo um processo, né? Já fazem 8 meses que eu tô divorciada. E neste movimento vem sendo um processo de autoconhecimento e autocura que eu tô passando, né? E no inteirinho de tudo isso, num primeiro momento, eu buscava de fora essa visão. Eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, eu queria ser desejada, eu queria ser olhada. E foi muito bom passar por tudo isso. E hoje eu posso te falar de um lugar que eu me sinto segura de compartilhar isso, porque hoje não é mais assim. E eu trago esse conteúdo de uma forma que uma mulher que esteja passando por isso, é normal ela se sentir assim. E tá tudo bem desde que ela continue num processo e que ela entenda que vai vir de dentro dela. E foi isso que acabou acontecendo. E no primeiro momento, eu esperava de fora. E aí está errado isso. A gente não tem que esperar de fora, nem estando casada e nem sendo uma mulher solteira ou divorciada. A gente não tem que esperar de fora. A gente tem que encontrar aqui dentro da gente sobre tudo isso, até mesmo sobre ser desejada. Porque acaba sendo uma linha muito tênue que a gente espera do nosso marido ou espera de um outro homem que isso aconteça. E é uma linha muito tênue mesmo. E é normal a gente querer esperar do nosso marido por sendo casadas. Mas aí eu te digo hoje de um lugar, vivendo, passando por esse processo que não tá lá fora, tá aqui dentro. E aí eu ter mudado isso, eu ter entendido sobre isso, eu ter me achado, eu ter me encontrado, eu ter visto aqui de dentro de mim, as coisas mudaram. E aí eu quero compartilhar com você uma história que foi quando a primeira vez que eu saí depois de divorciada. E aí eu consigo comparar com a Michelle de hoje. A primeira vez que eu saí foi em torno de 2, 3 meses. 3 meses eu acredito que exatamente quando foi que eu saí a primeira vez, não sozinha, porque a primeira vez sozinha foi agora, no último mês de março. Mas a primeira vez que eu saí junto com a minha irmã, e era assim que eram as minhas saídas, junto com a minha irmã. E aí a gente foi num show, e aí foi onde eu me abri pro mundo, né? Gente, eu era uma mulher completamente rígida, parada, não permitia ser acessada, olhada, vista. E aí teve uma situação que foi muito engraçado, que aí eu conheci uma outra mulher lá, e aí bate-papo vem, bate-papo vai, enfim. Eu sou uma mulher que me ambiento nos lugares, né? Então eu converso, eu abro caminhos para que as coisas aconteçam. Mas em relação a um homem, já não é assim. Eu estava muito mais reservada, né? E tá tudo bem, né? Lembra? Tô no meu processo, fazia pouco tempo que eu tava divorciada. Enfim, é algo muito novo. Aí, eu lembro da conversa que eu tive com essa mulher, e a gente começou a conversar, conversa vai, conversa bem, contei pra ela que eu tava recém-divorciada, enfim. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tem que aprender a paquerar. Eu falei, e como que paquera? Gente, a gente precisa reaprender. E aí eu comecei a lembrar dos tempos que eu era solteira. E aí aqui vem uma coisa que eu quero até compartilhar com você, que eu vivi muito solteira. Eu passeei, eu saí, eu ia pra balada, eu passava a noite, enfim,
eu aproveitei a minha vida de solteira. E isso foi muito bom, porque quando eu me casei, eu nunca tive essa vontade de voltar para a vida de solteira. E aí aqui, quer dizer, vou esperar para fazer essa confissão para vocês. Então eu curti muito a minha vida de solteira. Depois que eu casei, fui viver a vida de casada, construí a rotina de casada, da qual eu curtia muito, desfrutei muito. E aí, infelizmente, por conta de várias coisas, o divórcio chegou. E aí agora eu tô me remodelando, me reorganizando, me reconhecendo, construindo um novo caminho como mulher, como divorciada, como uma mulher solteira, né? E é um caminho muito difícil de ser desbravado. Principalmente porque eu venho de um casamento longo. Vem muitas críticas e vem muitas... como eu posso falar? Vem muitas questões em relação ao passado que eu me coloco num lugar muito ruim. Já tomou banho? Já. Ai, tá cheiroso! Dá beijo! Ai, que delícia. Deixa eu dar um beijo. Não penteou o cabelo, né? Não. Olha a música do ratinho. Você já ouviu? Não! Então vai lá, que a mamãe tá terminando de gravar. Você pode sentar lá? Deixa eu falar. Vem cá. Você pode sentar lá no meu quarto? Me esperar lá em cima? Eu tô terminando? Então vai lá. Tchau! Outro vídeo apareça. Ô Fê, aquela hora a gente tinha gravado um vídeo? Tinha, não tinha? O quê? A gente dançando? Posso ficar aqui com você? Pode, sem barulho. Voltando. Então, assim, eu vivi muito antes de casar. Aproveitei minha vida de solteira. Saía, ia pra balada. Enfim, gente. Um dia, se vocês quiserem, eu posso até contar um pouco mais sobre isso. Da qual eu acho que foi muito importante eu ter vivido isso pra depois viver a vida de casada. Porque, na verdade, às vezes eu acho que algumas mulheres acabam querendo, depois que se tornam solteiras ou divorciadas, ou enfim, numa fase da vida dela, ela quer viver uma juventude que ela não viveu lá atrás, que ela foi cerceada, ou pela família, ou por religião, enfim. E aí ela quer viver isso. E eu vivi. Então, assim, eu sei como foi essa experiência. Eu falo que Deus me protegeu muito em várias coisas, enfim. E aí, agora, abrir esse novo caminho é um caminho novo que está sendo feito. Eu nunca vivi isso. Então, me permitir vem sendo um desafio constante de me pôr ao mundo, de viver novas experiências, de conhecer novas pessoas, de me permitir ser vista até mesmo por outros homens. E é um movimento que é normal. Você tá solteira, você quer passar por isso, mas é um movimento onde você se julga e se critica muito. E aí, conversando até mesmo com a minha psicóloga hoje, ela falou assim, você tá avançando. Ela vai trazendo várias nitidez pra mim no meu processo, e que é tão importante alguém conhecer a sua história e te trazer isso, porque às vezes você não consegue enxergar algumas coisas que de fora a pessoa vem e te mostra. Olha, você planejou isso, você desejou isso, você tá agora passando por isso e tá vivendo isso. Então, ou seja, é um processo. E aí, neste movimento todo, eu comecei a me observar, né? E aí hoje eu posso falar sobre isso porque é algo que está curado em mim. E lembra, eu só trago coisas aqui no meu canal, eu compartilho com vocês a minha experiência de coisas que hoje, se você vier me julgar, por mais que às vezes me incomode, que nem aconteceu de ter comentários que me incomodaram, porque, gente, eu sou humana, incomoda, né? Eu tenho sentimentos. Mas aí depois eu vou, processo, coloco as coisas no lugar e consigo seguir. Eu só consigo trazer coisas aqui que eu vou saber receber esse comentário, vou ser julgada, vou colocar no lugar e vou seguir. Coisas que eu não consigo ainda administrar, eu não falo, eu não trago aqui. Então eu trago à medida que eu me sinto segura de compartilhar. E falar sobre isso é algo que me traz segurança. Por quê? Porque eu consigo observar essa Michelle diferente de logo depois que eu me divorciei pra Michelle de hoje. Pra Michelle que tá se permitindo
pra Michelle que começou a sair sozinha, pra Michelle que tá abrindo novos caminhos, pra Michelle que tá conhecendo novas pessoas. E vem sendo tão legal, tão gostoso esse novo movimento, que hoje eu consigo falar dessa Michelle que não conseguia se abrir, que ela era rígida, que ela era fechada, que ela não se conectava com ela mesma. Mas ela não sabia ainda disso que eu vou falar agora. Do quanto era importante ela encontrar dentro dela as coisas que ela esperava e não fora. E aí o jogo mudou. E aquilo, né? Foram meses passando por tudo isso. Foram meses olhando para várias questões. Que aí hoje, depois que eu encontrei em mim, dentro de mim, eu me achar linda, gostosa, cheirosa, atraente, envolvente, simpática, autoconfiança, enfim, todos os pilares da minha autoestima, eu encontro hoje em mim isso. Eu mesma consigo ver isso dentro de mim. E quando eu consigo fazer este movimento, eu consigo exalar, eu consigo me ambientar nas situações de uma forma completamente diferente. E as coisas se tornam mais leves e mais fluidas. Eu noto isso principalmente indo pro forró, dançando, vivendo novas experiências lá. Aliás, eu preciso fazer um novo vídeo pra vocês pra contar as minhas experiências que eu tive nesses últimos tempos no forró. Se você quiser, você me fala aqui nos comentários. Mas enfim, o vídeo não é sobre o forró, mas eu quero contar se vocês quiserem saber também, entendeu? Porque, gente, várias fichas caíram, principalmente em relação à forma como os homens agem e a forma como nós, mulheres, agimos. Então, a gente consegue observar algumas diferenças. E eu falo que quando hoje eu saio, na verdade, em todas as situações da minha vida, eu sou muito observadora de mim, né, das minhas, dos meus sentimentos, das coisas como eu estou sentindo, e acabo sendo uma observadora do todo, do ambiente, das situações, das pessoas, como elas agem, enfim. Então, tudo que eu venho vivendo, eu venho construindo um repertório, até mesmo para compartilhar aqui com vocês, principalmente para uma mulher que está passando por um processo parecido com o meu, ou então não, para uma mulher que quer saber da vida, que quer aprender com as experiências de outras mulheres, porque eu falo que a gente aprende muito quando a gente ouve histórias, né? E aí eu fico assim, sabe, como eu tô me sentindo, como que as coisas estão acontecendo, como as pessoas estão reagindo. E é legal isso, porque depois eu processo e aí eu venho, construo e compartilho aqui com vocês. Vamos lá, toma mais um vinhozinho. A última vez que eu comprei esse vinho, eu tomei uma garrafa sozinha aqui em casa. Tava com os meninos também, foi nas férias deles. Ó, faz tempo que eu não bebo vinho, hein? Foi em janeiro. Ó, nós estamos em abril. Foi a última vez que eu bebi vinho, foi em janeiro. Não, ó, tô merecendo, vai. E pelo jeito, acho que eu vou zerar essa garrafa hoje, hein? Será? E amanhã eu vou correr. Ah, quer dizer, com essa chuva toda, nem sei. Vocês conseguem ouvir o barulho da chuva? Enfim, voltando. Aí nessa conversa que eu encontrei essa mulher, que ela falou, você precisa aprender a paquerar, aprender a olhar, aprender a se colocar pro mundo. E eu vi que eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Nada mesmo. E é um movimento de se abrir, de se permitir, de deixar o novo entrar. E aí eu saí de lá encafifada. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada mais disso. Mas beleza, vai, vamos, bora que bora, vamos que vamos. E a vida é um jogo e a gente tá aqui como uma aprendiz e a gente tá no campo de batalha. A gente sangra, a gente levanta, a gente cai, enfim. E vida que segue. Mas essa mulher alugou um triplex na minha cabeça, né? Então, ou seja, como eu vou fazer pra me abrir pra esse novo, né? E aí aquilo, né? Eu buscava fora, mas aí depois eu fui e entendi que não era fora, era aqui dentro de mim. E quando eu conseguisse fazer esse movimento dentro de mim, o fora ia começar a acontecer naturalmente. E eu te falo, é isso que acontece hoje. 8 meses depois, as coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque eu encontrei aqui dentro de mim o que eu precisava. Então, ou seja, eu não preciso esperar mais fora, né? Então, ou seja, aconteceu. As coisas, eu já consigo ser notada, ser vista, ser olhada.
E não que eu busque mais isso, porque agora eu já consegui encontrar o caminho que tá aqui dentro, que eu consigo achar dentro de mim. E para uma mulher solteira, para uma mulher divorciada, que quer se relacionar, ela quer se abrir para esse novo. Mas às vezes ela só não entende que ela precisa fazer esse movimento primeiro, de se olhar, de se conhecer, de se perdoar, de se aceitar, de se melhorar, de se evoluir, para depois as coisas acontecerem, né? E até mesmo, gente, é um movimento que acaba que é tão importante a gente olhar para si, para até mesmo a gente não atrair pessoas erradas para o nosso momento, para nossa vida. E aí, olhando para tudo isso, vendo a Michelle de antes, vendo a Michelle de hoje, eu vejo quanta evolução teve, quanto despertar. Mas é aquilo, não foi num instalar de dedos. Foi um processo, dia após dia, erros, acertos, na qual eu tive que olhar para mim, para os meus sentimentos, para como eu me sentia. E ir lá, levantar meu tapete, sabe? Olhar as minhas sombras e lidar com elas. E eu confesso para você que não é um movimento saudável, confortável e gostoso. Lógico que não. Não é. Mas é um movimento necessário. E a confissão que eu quero fazer aqui pra você hoje, neste momento de vida que eu estou, eu falo que é uma confissão de uma mulher divorciada, que veio de um casamento longo, de 17 anos, que viveu quando era solteira, uma vida de solteira, que curtiu, que saiu, que badalou, enfim, que aproveitei mesmo. É que hoje, aos 41 anos, eu prefiro a vida de casada, gente. Eu prefiro a estabilidade. Eu prefiro tomar um vinho. Hoje, acompanhada dos meus filhos, mas acompanhada. Eu prefiro 1000 vezes estar num ambiente seguro. Eu preparar as coisas, eu fazer a comida, eu fazer as coisas para que a gente possa estar num ambiente gostoso e desfrutar de uma boa companhia, de assistir um bom filme, de bater papo, enfim, do que sair pra uma balada, do que sair à noite. Eu tô me divertindo muito no forró, eu confesso pra você. Mas o estilo de vida que eu tenho, eu prefiro muito mais a vida de casada. Então é uma linha muito tênue. Pode ser que eu mude de opinião daqui a um tempo, tá? E eu sou uma mulher que, assim, eu não tenho nenhum problema se eu mudar de opinião, eu vim aqui contar pra você que eu mudei de opinião. Mas hoje, até hoje, de tudo que eu vivi, e até mesmo me apaixonando pelo forró, de eu viver as experiências lá do forró, ainda assim, eu prefiro a rotina da previsibilidade, da tranquilidade, da paz, você entende? É um ambiente mais confortável e mais seguro. Eu não quero, sabe, esse oba-oba, esse... E aí, ainda mais, principalmente porque eu não tô bebendo, eu saio, principalmente às vezes que eu estou saindo sozinha, principalmente, e tem sido esse o meu repertório de sair sozinha, eu não bebo. E então, que nem eu tô bebendo hoje aqui porque eu tô em casa, tô num ambiente seguro, em casa, daqui a pouco eu vou subir, tomar banho, meus filhos já estão tomando banho, já estão escovados os dentes, então estão limpinhos, a gente já jantou, eu vou subir, tomar banho, deitar e dormir. Então não tem perigo eu fazer isso, então eu penso até mesmo como eu vou fazer isso, onde eu vou estar, com quem eu vou estar, né? Porque eu sei que a bebida, ela desliga meu córtex, entendeu? E ela desligando meu córtex, eu tenho mais coragem pra fazer algumas coisas que antes eu não faria, entende? Então, quando a gente se autoconhece, a gente sabe onde a gente pode fazer determinadas coisas. E dessa minha vida depois de divorciada, foram poucas vezes que eu bebi, e ao lado da minha irmã que eu estava, porque se eu desse PT ou se eu desse alguma novidade, eu sei que eu tinha alguém pra confiar, pra poder me levar de volta, ou enfim, qualquer coisa que acontecesse. Mas não dei PT nenhum, então, enfim. Mas eu sei que eu sou uma mulher que busco a fuga na bebida. E por me conhecer, eu me permito beber ao lado de pessoas que eu confio. Porque eu sei que se eu exagerar, se eu der um passo além da minha perna, que pode acontecer, não aconteceu, mas pode acontecer,
eu estou com pessoas que vão me trazer segurança, entende? Então é muito importante até isso, a gente se conhecer nesse ponto. Porque eu sei que eu gosto disso. Eu sei que isso aqui é uma fuga pra mim. E pra bebida, a bebida ela é uma fuga da nossa realidade. Nós fugimos da realidade bebendo. Por quê? Porque ela faz com que a gente desligue todos os problemas. Eu já desliguei de todos os problemas aqui, gente. Já tô mais de meia garrafa, ó. Tô com esse copo aqui e a minha garrafa como tá. Ou seja, os problemas estão desligados. Eu estou feliz. Eu estou bem, não estou ainda além da conta, porque senão eu já estaria travando a língua aqui conversando com vocês, vocês poderiam até reparar. Mas eu já não tô no meu 100%, entende? E quando eu me conheço, eu sei aonde eu posso fazer isso, ao lado de pessoas que eu posso fazer isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, até mesmo. Enfim, então, as poucas vezes que eu bebi foi ao lado da minha irmã, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, eu estava com uma pessoa segura que me conduziria para um lugar seguro, para que eu me recuperasse, enfim. Mas não aconteceu, mas eu fiz essas escolhas conscientes. E aí, pelo fato de eu não estar bebendo as saídas que eu faço, eu consigo me regular e até mesmo observar o que eu gosto mais. E aí, quando eu saio, eu acabo voltando mais tarde, eu saio da minha rotina do sono, aí no dia seguinte eu tenho que continuar com a minha rotina, que é algo que eu amo, que eu gosto. E isso afeta a minha rotina. De fato, afeta. Afeta meu sono, afeta meu dia seguinte, afeta minha produtividade, afeta todo. E aí eu fico me questionando, que nem amanhã, hoje eu não vou me arrepender. Mas amanhã, na hora que eu for correr, eu tenho certeza, eu falo, pra que você foi beber, Michelle? Vai ser desse jeito meus pensamentos. Porque, você não podia ter bebido só uma tacinha. Por que você exagerou? Eu tô contando meus pensamentos sabotadores, porque eu tenho aqui. Eu conheço eles muito bem. Eu sei que amanhã eles vão falar e vão falar assim, tá vendo? Você não devia ter bebido. Você deveria ter continuado zero álcool como você tava. Porque eu tô sem beber, eu bebi no meu aniversário uma caipirinha. Então fazia mais de 20 dias que eu não bebia. Você devia ficar zero álcool. E você sabe que o álcool te afasta dos seus objetivos da construção do seu castelo. O álcool te deixa lerda depois pra correr. O álcool afeta seu sono. Enfim, eu já tô te contando tudo que a minha mente vai me contar amanhã quando eu estiver correndo, quando eu estiver treinando. Então, ou seja, eu me conheço ao ponto que eu sei que isso vai acontecer. Mas eu tô aqui plena, consciente, bebendo e desfrutando. E ainda gravando vídeo te contando tudo como vai ser a minha mente amanhã. Olha, que insano isso, não? É que o córtex já desligou, então por isso que eu acabo falando um pouquinho mais, viu, gente? Então, aproveitem desse momento. Então vamos brindar. Tchim, tchim! Claro que o meu córtex já desligou. Eu tô mais de meia garrafa. Então é óbvio que as coisas já estão num outro nível. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô compartilhando um pouco da minha jornada pra vocês. Eu tô compartilhando um pouco do meu outro lado. Eu tô compartilhando um pouco dos meus bastidores, das coisas que eu gosto. Eu gosto de beber um vinho, eu gosto de desfrutar, eu gosto de viver. E quero compartilhar essa história com vocês, porque eu consigo observar essas diferenças na minha vida e nesse processo evolutivo que eu estou passando. E o legal de tudo isso, é bacana observar tudo isso, quer dizer, eu tô curtindo observar tudo isso, né? Porque eu tô vendo toda a evolução que eu tô passando. E hoje na terapia ela falou assim, poxa, você tava desse jeito. E ela, olha como você se sentiu quando você saiu do seu casamento. Olha como você tava, olha como você se via, olha como você se enxergava. Olha como você tá hoje. E aí quando ela traz essa reflexão e eu consigo olhar todo este movimento, eu jamais imaginaria hoje o que eu tô fazendo, o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, a forma como eu me olho, a forma como eu me cuido, a minha relação com os meninos. E ainda ela até falou uma coisa assim, lembra de como você tinha medo, de como seria com seus filhos. E eu falei, nossa, é verdade, porque eu tinha medo de como eles iriam lidar aqui,
nesse novo modelo, nessa nova família, nesse novo jeito de ser, de estar, enfim. E hoje eu tô aqui, feliz, contente, plena, tomando meu vinho, com os meus filhos ali, e gravando vídeo, te contando como tem sido essa minha jornada. E eu confesso pra você que eu tô feliz e grata por tudo isso. Cara, às vezes eu me pego assim pensando, não imaginava. Não mesmo. Confesso pra você. Enfim. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com você. De como tem sido esse processo. E o processo de divórcio, eu já falei mais de uma vez e falo novamente. É um processo que a gente mergulha fundo em emoções muito dolorosas. É um convite para olhar para os nossos erros, para as nossas sombras. E quando a gente está disposta a fazer este movimento, olhar para nossas vulnerabilidades, a gente evolui. E que a gente possa entender que eu quero ser melhor do que eu era ontem. Eu quero evoluir em relação ao ontem. Se a gente tem essa mentalidade, uma mentalidade de crescer, de evoluir, de se desafiar, gente, é tão gostoso, é tão bom. Claro que não é confortável você ficar o tempo todo fora da sua zona de conforto. E na verdade, um processo de divórcio acaba sendo isso, né? Mas no meio de tudo isso, acaba acontecendo algumas coisas que vêm e traz assim, ó. Como hoje. Hoje tem sido um momento que é... Eu tô aqui, curtindo, desfrutando, vivendo, feliz, grata na minha casa, chovendo, com os meus filhos aqui do meu lado, vão dormir comigo. E eu tô feliz e grata por tudo isso, por estar vivendo tudo isso. Então, é um processo de autoconhecimento. E quando a gente decide passar por ele, a gente vai entendendo as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta. A gente pode mudar de ideia? Pode. Como eu já mudei de ideia de várias outras coisas. E eu acho que é importante a gente entender isso, que a gente tá no mundo pra isso. Pra que a gente possa experimentar alguma coisa e falar assim, não gostava disso, hein? Mas agora eu gosto. O forró é isso. Eu mal me imaginava indo pro forró. Já falei pra minha irmã, vamos pro forró, vamos pro forró. Ela falou assim, Michele, só você mesmo. Eu falei, não, você vai pro forró comigo. Agora ela quer ir pro forró comigo. Vou levar ela. O dia que eu levar ela, eu conto pra vocês. E aí ela vai pro forró comigo. Quero ver ela lá. E ela é toda rígida também, assim. Enfim, vamos ver como vai ser. E aí o forró, eu me apaixonei pelo forró. Eu mal imaginava que isso poderia acontecer na minha vida. Mas foi uma permissão de deixar o novo entrar. E aí eu venho vivendo, experimentando, desfrutando, me divertindo muito. E aprendendo. Mas eu confesso pra você que até em conversa com a minha irmã, com as amigas dela, eu vejo assim, nitidamente, até as amigas dela falam, você quer vida de casada, você quer alguém pra ficar com você, pra você viver uma vida de casada. Eu falei assim, é isso mesmo que eu quero. Eu não quero ficar na noite. Não quero, gente. Não é o meu perfil. Não é meu perfil. Pelo menos até então, né? Até hoje que eu tô gravando esse vídeo, não é o meu perfil. Eu quero tranquilidade, eu quero paz, eu quero estabilidade, eu quero desfrutar, eu quero fazer as coisas, eu quero receber, eu quero cuidar, sabe? Eu quero isso. Como eu tô fazendo hoje aqui pros meus filhos, pra mim. Então eu quero este movimento e eu curto isso. Pode ser que amanhã eu mude? Pode ser. Se eu mudar, eu conto pra vocês. Mas até então, é isso que eu quero. Porque eu já vivi lá fora. Eu já vivi, antes mesmo de casar, essa vida. Então eu desfrutei. Então eu soube o que era. E aí vindo pro hoje, e aí agora estando solteira novamente, podendo viver essa vida, eu construí um estilo de vida que eu gosto mais do que a vida de solteira. De ficar na noite, de ficar saindo, enfim. Entendeu? Então eu gosto mais dessa vida.
eu gosto mais da minha rotina de treino, enfim, de dormir cedo, de acordar cedo. Então, vamos ver como vai ser nos próximos capítulos da vida. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa minha confissão de uma mulher divorciada que ainda gosta do estilo da vida de casada, mas que tá se abrindo pro novo entrar. Então vamos ver como vai ser. E aí eu tô vivendo. Estou num movimento de me conhecer, me permitir, deixar as coisas chegarem, até mesmo para eu poder avaliar se eu gosto, se eu não gosto, e se faz sentido pra mim ou não. E é isso. Um dia de cada vez. Não me foco no amanhã, não fico pensando no amanhã, por quê? Porque tem que ver o presente, desfrutar o hoje. E hoje eu tô aqui, numa sexta-feira chuvosa, na minha casa, com os meus filhos, tomando um bom vinho e desfrutando da minha presença e da presença deles. Porque agora eu vou me embrenhar lá naquele meio ali, ó, aqueles dois, e vou lá jogar videogame com eles, vou ver o que eles estão fazendo, enfim, e terminar o meu vinho. Eu espero que tenha, pelo menos, te feito uma boa companhia esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!